pessoas mais maravilhosas e mais abençoadas aqui do meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor, eu fui a ovelha negra da família e eu venci a batalha contra o narcisismo e você vai vencer também. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Então sejam todos muito bem-vindos, seja você um seguidor novo, um seguidor antigo. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vampirismo do narcisismo. Pessoas narcisistas, elas são vampiros energéticos e emocionais. E eles estão 100% entre nós. Eles são 100% existentes nesse planeta Terra. Os vampiros energéticos e emocionais nada mais do que são que os lobos em pele de cordeiro. Os vampiros energéticos e emocionais, eles não são fictícios não, eles são reais. Pelo menos na espiritualidade. E esses vampiros energéticos e emocionais, eles estão entre nós. Eles andam por aí com um corpo igual ao nosso. É como se fosse assim um avatar. E esse corpo que a gente habita é onde a nossa consciência está, é onde está o nosso espírito. Nós habitamos nesse corpo. Os vampiros energéticos e emocionais também. Só que nós não sabemos onde está o nosso eu superior. Quem é o nosso eu superior? O nosso eu superior ou é Deus ou é o diabo. Por exemplo, o meu eu superior é o Divino Espírito Santo, é Jesus. O eu superior de pessoas narcisistas é o diabo. Quem habita naquele espírito é o mal. E eu não estou dizendo para você que você e eu não somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas o que a gente tem que fazer é evitar o pecado. E nesse corpo que nós habitamos, que é o nosso avatar, né, digamos assim, então nunca julgue alguém pela aparência, porque você não sabe em qual mundo espiritual aquela pessoa ali está operando. Nunca julgue uma pessoa aqui na Terra ou confie demais nela sem saber em que mundo espiritual aqui na Terra ela está operando. Esse eu superior, esse arquétipo da alma pode ser um vampiro energético. Esse eu superior pode ser do mundo demônico das trevas, que é o mundo do caos, da confusão, da dor, da discórdia, do medo, da inveja. E existe também o eu superior, que é o Divino Espírito Santo, é Jesus, que é basicamente o mundo espiritual angélico, que é o mundo da ordem, da paz, do amor, da harmonia. Então, todos nós que estamos aqui no planeta Terra, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Um desses dois governa o nosso espírito. Você que tem que fazer essa escolha. Nós estamos aqui nesse mundo numa batalha espiritual. Quer você acredite nisso ou não. Ou você escolhe o Divino Espírito Santo para governar o seu ser, o seu espírito, ou você escolhe o diabo para governar o teu espírito, o mal. E pessoas narcisistas, elas são entregues ao mal. Elas estão aqui na Terra com a missão de destruir, roubar e matar, recrutar almas para Satanás. Então, com narcisistas e outros tipos de vampiros energéticos e emocionais, eles deram permissão para o mal governar o espírito delas. Então, elas deram permissão, foi escolha delas servir ao mal. Escolha essa consciente ou inconsciente, a gente nunca vai saber. E em alguns casos, você pode até se livrar facilmente de pessoas tóxicas, que também são vampiros energéticos e emocionais. Mas com pessoas narcisistas fica difícil, é muito mais difícil porque elas são insaciáveis. Quanto mais você dá, mais elas tiram. Então, como elas formam, né, é como se fosse uma amarração com você, esse laço de alma. Muitas vezes é muito difícil você se livrar de uma pessoa narcisista. É preciso muita força de vontade, muita fé e muita resiliência. E nesse segundo caso, que pessoas narcisistas sendo os maiores vampiros energéticos e emocionais, você se sente como se você estivesse aprisionado. Você sabe o mal que essa pessoa te faz, mas você não consegue se libertar dela. E uma das razões é porque você ainda não se entregou verdadeiramente para Cristo. Você ainda está preso nessa matriz do mundo, da terceira dimensão. Você ainda busca validação, você ainda busca que as pessoas vejam o seu valor, você ainda tem medo de caminhar sozinho, você ainda tem medo de se separar das pessoas e deixar elas para trás. Você ainda ouve muita opinião alheia ao invés de ouvir a sua própria intuição, a sua própria voz interior. Isso é uma coisa que faz você ter dificuldade em se libertar de pessoas narcisistas.
É se libertar desse controle, de querer controlar as coisas e fazer tudo do seu jeito. E quando você ainda opera nesse modo, você não deixa Deus ter o controle da sua vida e te libertar disso. Porque você está ouvindo todo mundo, você está distraído, ouvindo vozes externas, ao invés de ouvir o que Deus está te falando. E quanto mais você fica confuso, ouvindo todas as vozes, seguindo o que essa pessoa narcisista diz para você seguir, enquanto você fica esperando essa validação externa, mais difícil se torna para você se libertar de pessoas narcisistas. Então, quando você está lidando com esse tipo de gente, é como se você se libertasse de uma coisa que te prende a elas e daqui a pouco aparece outra que te aprisiona a elas. Então, você se sente como se você tivesse encurralado. Por exemplo, você tem dificuldade financeira, você não tem um trabalho. Daí você encontra um trabalho onde você pode se livrar dessa pessoa narcisista. Só que aí essa pessoa narcisista usa outra coisa para te aprisionar, como por exemplo, o teu filho, um vídeo íntimo seu que essa pessoa ameaça te expor. Qualquer razão que seja, você se livra de uma coisa de uma pessoa narcisista e daí ela usa outra para te aprisionar. É como se ela fosse um polvo assim, com vários tentáculos e você, sabe, fica numa guerra tentando tirar esse tentáculo do teu corpo e ela cada vez mais te aprisiona, ela te esmaga. E isso também quem faz é Leviatã. Simbolicamente, na Bíblia, o monstro marinho. Leviatã tenta a qualquer custo evitar que você se liberte desse mal. E existem também sintomas físicos que você vai experienciar quando você está lidando com um vampiro emocional e energético das trevas. E quando você se relaciona amorosamente com um vampiro emocional e energético, ou seja, pessoas narcisistas, você vai ver a sua beleza física, a sua vitalidade ir desaparecendo aos poucos. Seu cabelo vai ficar feio, sua pele fica opaca, sua pele fica cheia de espinha. Você fica completamente sem vida. É como se a sua luz de vida tivesse sido roubada de você. O seu olhar vai ficar um olhar assim morto, triste. Sua pele fica pálida, sem viço. Você não parece mais com você, é como se você fosse um zumbi. Outro sintoma físico que vampiros energéticos e emocionais te causam é sonolência, cansaço, exaustão física e mental, bocejos, dor de cabeça, especialmente quando você tem contato com alguma delas. Se você suspeita que você está lidando com um vampiro energético e emocional, primeiramente, esses vampiros, de forma geral, eles atacam os seus pontos sagrados do seu corpo. Os seus pontos sagrados que Deus te provê energia espiritual, energia de vida. E um desses pontos sagrados é o seu ponto de abundância financeira e material. Um outro ponto sagrado que é atacado é o seu coração. Outro ponto sagrado é a sua aura, a sua cabeça, a sua mente. Outro ponto sagrado é sua energia de criação sexual. Por isso que você é muito mais atacado espiritualmente quando você tem relações sexuais com pessoas narcisistas. Porque essa área afeta todas as outras. E esses pontos sagrados que são afetados é uma energia que circula no seu corpo inteiro. Então tudo isso é afetado. Você fica estagnado, onde você quer se suceder na vida, ter uma estabilidade financeira, um bom trabalho, uma boa profissão. Por isso, a maioria das vítimas que lidam com pessoas narcisistas tem dificuldades financeiras. Elas não conseguem sair de casa, elas ficam presas em relacionamentos amorosos porque não têm condições financeiras, elas ficaram estagnadas, essa abundância foi tirada delas. Então, você não tem condição financeira para sair de casa, para sustentar os seus filhos, você não consegue encontrar um trabalho. E se você tem um trabalho bem sucedido, o seu dinheiro começa a encolher, a sua clientela começa a sumir, os seus lucros diminuem, você passa a ter dificuldade financeira e se brincar, você fecha até o seu negócio, a sua empresa. A sua segurança financeira, ela é drenada de você, da sua vida. E às vezes você pode até ter o dinheiro, mas você não sai de um relacionamento abusivo por causa do medo. Medo que esse vampiro energético e emocional colocou aí na tua mente, o medo de se livrar dele. Você tem às vezes até dinheiro e não sai de perto desse vampiro energético e emocional com medo de não conseguir um trabalho, com medo de o dinheiro acabar, com medo de ficar sozinho. Toda pessoa que lida com pessoas narcisistas vão ter problemas financeiros. Você não tem a sorte do teu lado, infelizmente.
E às vezes o que você ganha dá só para pagar as contas. Às vezes você ganha até bem, mas ganha com uma mão e gasta com a outra. O dinheiro que antes você guardava desaparece assim do nada, não dá mais nem para você guardar um centavo. Outro ponto sagrado que pessoas narcisistas bloqueiam na sua vida é a sua energia criativa, a sua intuição. A sua intuição, ela fica nublada, você não consegue ver nada com claridade. Você não consegue ter ideias, você não consegue encontrar uma saída, uma solução para a sua vida, para os seus problemas. É como se o seu pensamento ele fosse afetado, você não consegue se conectar verdadeiramente com a sua mente e com a sua alma. Você não consegue ter ideias, é como se isso tivesse sido bloqueado de você. Outro sinal físico que você pode perceber quando você está lidando com esse tipo de gente é que o vampiro energético emocional, ele vai se suceder na vida, ele vai sair por aí de vento em popa, feliz, com a pele corada, ele vai sair por aí com a sua luz de vida. Esse vampiro, ele vai ter trabalho, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ganhar 3 promoções no trabalho em um ano, vai andar por aí cheio de vítimas, com aparência boa e rejuvenescida. Então você vai perceber que a vida desse vampiro vai dar um upgrade, enquanto a sua vida vai descer ladeira abaixo, você vai parecer um morto-vivo. Suas finanças vão ir de mal a pior, sua saúde mental pior ainda, sua vida amorosa catastrófica e de quebra ainda você fica doente ou vai começar a aparecer uma doença aqui, uma doença ali. Você nunca fica saudável o tempo todo, você começa a aparecer várias doenças, uma atrás da outra. Você fica com uma gripe, com uma alergia, com inflamação na garganta, com problema no estômago, com problema hormonal. Você fica tendo por um longo período probleminhas, é como se a sorte tivesse te abandonado. E você percebe que esse vampiro, ele está sempre se dando bem. Ele sobe na vida igual um foguete. E outra razão para que isso aconteça é porque a sua atenção, a sua preocupação está totalmente voltada para esse vampiro energético e emocional. Você dá atenção para esse vampiro, você faz tudo por eles, você se sacrifica por eles. E eu já disse aqui em outro vídeo, onde está a sua atenção, vai a sua energia. Porque você só pensa em ajudá-las, porque você só pensa em querer mostrar o seu melhor para elas. Você só se sacrifica por elas, quando nem isso você faz por você mesmo. E você percebeu aí, você faz tudo por essa pessoa e não faz por você, ou seja, você está investindo a sua energia nessa pessoa e não em você. Por isso, para você se libertar energeticamente de pessoas narcisistas, o foco tem que estar somente em você. Você tem que se priorizar, que é para você ir desconectando energeticamente, que é espiritualmente, dessa pessoa. Geralmente, vampiros energéticos emocionais, eles são silenciosos, misteriosos e sutis. Adoram mostrar preocupação com você, adoram mandar mensagens do nada para saber como você está e para ganhar a tua atenção. Adoram te provocar de alguma forma nas redes sociais para você engajar com elas. Esses vampiros, eles adoram ficar em conversas longas com você, sem noção, que não vai chegar a lugar nenhum. Ligam para você e ficam horas no telefone contigo, só enchendo linguiça. Provocam discussões e ficam nesse looping, andando em círculos que não chegam a nenhuma conclusão. E adoram causar drama na tua vida, trazer para a sua vida histórias catastróficas ou tristes. Se vitimizam demais. Então esse vampiro energético emocional, quando ele não quer contar nada dele para você, ele vai contar tudo dos vizinhos, vai contar tudo o que acontece com a família inteira. Ele vai saber de tudo de todos os parentes e vai trazer tudo isso para você. E geralmente os vampiros, eles ficam em longas conversas falando sobre coisas que não tem nada a ver com você. É só para te cansar, para sugar a tua energia. Esse tipo de gente é muito cansativa. Então os vampiros geralmente vão ficar falando de um monte de coisas aleatórias que não tem nada a ver para conseguir a tua atenção. E geralmente essas pessoas, quando elas somem, você pensa que elas sumiram e te esqueceram, elas aparecem do nada. E por que elas aparecem do nada? Porque elas nunca pararam de te vigiar. Os vampiros, geralmente, eles estão sempre vigiando a vida alheia, que é para sempre estar causando drama, discórdia e ter sempre o que falar, porque essas pessoas são entediantes, elas não têm nada interessante sobre elas próprias, então elas ganham atenção falando sobre as pessoas, sobre os outros.
São extremamente fofoqueiros, adoram causar discórdia, fofoca, falar mal de todo mundo. E então você vê que esses vampiros estão sempre ganhando, se dando bem. E você começa a perder tudo, sua vida só começa a andar para trás. E isso só vai parar quando você cortar o laço do mal que te liga a elas. Como pessoas narcisistas, elas estão estagnadas, paradas no tempo, a energia delas é parada também. Ela não tem energia de vida porque ela serve a Satanás, ela serve às trevas. E lá só é escuridão, não tem luz, não tem vida. Você e essas pessoas narcisistas, esses vampiros energéticos, têm energias opostas. O Divino Espírito Santo opera em você e o diabo opera na pessoa narcisista. Então, tendo contato com elas, elas estando na sua presença, tendo a sua atenção de alguma forma, elas sugam a sua energia, elas trocam energia com você. E a sua vida fica presa, porque você fica com essa energia parada dela. E isso não flui, porque quem tem a energia fluida, a energia de vida, é você, e ela suga isso de você. Por isso que quando você está lidando com elas, a sua vida para de fluir. Ou algum ponto da sua vida vai ficar estagnado, não vai andar. Seja a sua vida amorosa, seja a sua vida financeira, seja a sua saúde, seja a sua abundância espiritual. Alguma coisa vai ficar parado ou vai ficar parado tudo junto. E quando tudo fica parado, aí sim você está lascado. E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Só Deus te salva nesse momento, só São Miguel Arcanjo que luta com esses principados e potestades consegue te salvar desse mal. E para evitar que esses vampiros energéticos e emocionais suguem tudo de você, o que é que você tem que fazer? Você tem, primeiramente, que se afastar delas. Você tem que cortar laços com essas pessoas. Porque você não dá a sua energia para os vampiros quando você não dá a sua atenção para elas, quando você não se preocupa com elas, quando você faz elas se sentirem insignificantes, ignorando completamente elas. E a partir daí você tem que focar em você, fazer coisas por você, praticar o autocuidado, o amor próprio, fazer hobbies, coisas que te tragam paz, alegria, que te tragam bem-estar de alguma forma. E orando bastante. Você vai ter que meditar, orar para esses laços espirituais que te amarram a ela serem cortados. Quando você foca em você e coloca toda essa atenção, essa preocupação que você colocava nesse vampiro em você, a sua energia, ela se concentra toda em você, para que você possa transmutar essa energia ruim e transformar isso em uma energia boa, em uma energia positiva que vai transformar a sua vida. Narcisistas manipulam energia e emoção. Então você, quando lida com elas, você fica cansado, você fica irritado, você fica angustiado, você fica perdido, confuso, você fica com medo. E se você está de bem com a vida e tem contato com alguma criatura dessa, o seu dia fica arruinado. Você troca energia com ela, do nada você passa a ficar com raiva. Você pode ficar triste do nada, porque essa energia é a energia do vampiro. Você teve contato de alguma forma com algum desses vampiros e você pode encontrar com essas pessoas no dia a dia, indo trabalhar, ou no seu trabalho, ou indo na padaria, ou mesmo convivendo com elas. Então é muito importante você, quando está lidando com esse tipo de gente, e você também impor limites e mantê-los firmes, que ela não consiga ultrapassar. Cortar contato com elas, e se você não consegue ainda cortar contato com elas, manter o contato mínimo possível. E se você tiver contato com elas, ter um contato bem rápido, seja na rua, seja no telefone. Oi, tudo bem? Tchau. Nada de ficar trocando conversa, falando da tua vida. Não, corta tudo isso. Nada de dar o seu tempo para elas, não compre nada delas, não dê nada seu para elas. Porque geralmente esses vampiros, eles já roubam as tuas coisas sem a tua permissão. Então, todo cuidado é pouco, e lidando com essas pessoas, você tem que se apegar muito a Deus, você tem que se fortalecer na sua fé e pedir a Deus proteção e São Miguel Arcanjo, que é quem luta contra esses principados mundanos, para te desligar espiritualmente dessas criaturas. Porque é só se desligando dessas pessoas que a sua vida fica só luz, as trevas é removida da tua vida. Porque se você está conectada com pessoas narcisistas, as trevas estão influenciando a sua vida de alguma forma.
Ou seja, o diabo está ali o tempo todo fazendo você cair em tentação. Ele está te tentando 24 horas por dia, principalmente plantando sementes do mal na tua mente. Porque plantando a semente do mal na tua mente, isso afeta o teu comportamento. Isso afeta o teu modo de agir no dia a dia e afeta a forma como você se enxerga. Deus e Arcanjo Miguel é quem luta nossas batalhas espirituais contra esses principados. As nossas batalhas no espírito só são vencidas se você tem intimidade com Cristo, se você está fortalecido na fé. Isso é um trabalho diário, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então busque ter intimidade com Cristo, se fortalecer na fé para você vencer essas batalhas. E isso acontece diariamente, falando com Deus diariamente, confiando nele. Porque se você esperar vencer essas batalhas por você próprio, você vai perder. Nós estamos em uma batalha espiritual. Nós somos carne aqui nesse mundo. E para vencer as batalhas do nosso espírito, os ataques espirituais, somente alguém do mundo espiritual. E quem é? Deus, Cristo. Então, para você vencer essas batalhas, a oração diária tem que ser o seu melhor aliado. E na Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.